Semana com 4 dias de trabalho. Essa tem sido a discussão nos dias de hoje. Mas você já pensou no que isso impacta na sua atividade hoje e na sua decisão de empreender? Esse é o assunto do vídeo de hoje e eu vou trazer uma história baseada em fatos reais para ilustrar o artigo científico que eu escolhi para esse vídeo, que trata de repensar as relações de trabalho pensando num futuro mais sustentável. Esse é o 27º vídeo do projeto 1859, em que falo de estratégia jurídica para empreendedores e gestores de negócios. Todo domingo, às 18h59, tem um capítulo novo, um vídeo novo, a partir de um artigo científico, tanto no YouTube quanto no Spotify. Eu sou Gisele Blankenstein, advogada, mestre em Direito, doutora em Ciências. Desejo-lhe boas-vindas. E eu escolhi um artigo de 2022 que tem um viés mais antropológico. Então, boa parte da pesquisa é para demonstrar que o que nós valorizamos como trabalho e a forma como nós remuneramos algumas atividades e outras não, isso é uma construção cultural. Então, de tempos em tempos, é natural que a sociedade repense a forma como remunera o trabalho. E a questão de nós termos ficado tanto tempo em casa e também a introdução, o acesso maior a outras tecnologias como a inteligência artificial, são fatores que aceleram o repensar do que merece ser remunerado e do que não merece ser remunerado. E é sobre isso esse artigo. Agora, o link fica aqui embaixo, eu sempre esqueço de falar, o link fica aqui embaixo na descrição se você tiver interesse de ler a pesquisa toda. Agora, o meu viés aqui no vídeo é pensar em estratégia jurídica. E eu gosto também sempre de lembrar da importância de você olhar primeiro para a sua rotina, para as suas necessidades pessoais e só depois pensar em como que o mercado se adapta às suas necessidades e não como você se adapta ao mercado. Porque se você sempre estiver tentando fazer o que está mais disponível ali, o que vai te dar melhor remuneração, isso pode ter um custo muito grande para a sua satisfação pessoal. São dois pensamentos. Ou você diz, eu me satisfaço com o meu trabalho, eu tenho uma rotina que está de acordo com o que eu faço. E aí, com base nisso, vou descobrir uma forma de encontrar clientes ou encontrar quem queira me empregar dentro das minhas capacidades e limites, ou então você se posiciona de que vou fazer o que o mercado quer, porque o fruto desse meu trabalho vai me proporcionar aquilo que eu preciso. Nessa perspectiva, se você for ler aqui toda a evolução da ligação do homem, principalmente no Ocidente, em relação ao trabalho, dá para perceber que nós tivemos fases em que víamos a natureza como abundante, então trabalhávamos cuidando mais das nossas coisas, dos nossos interesses, e a natureza nos provia com aquilo que precisávamos. Porém, a partir do momento em que foram criadas máquinas, questões, ferramentas, na verdade, que facilitavam o trabalho, as pessoas não passaram a trabalhar e a produzir mais para benefício próprio, e sim em função do que era exigido por terceiros. E isso faz com que a gente tenha chegado ao ponto que estamos hoje, questionando como que vamos fazer em relação aos dias de trabalho, horas de trabalho, se vamos trabalhar de casa, se vamos até o trabalho, e também como que vai ser a utilização de novas tecnologias como a inteligência artificial. Agora, a história que eu quero te contar e que ilustra bem toda essa questão e pode te ajudar a tomar melhores decisões, ou a pessoas que você conhece que não estão satisfeitas do trabalho podem também se beneficiar disso, então compartilhe esse vídeo. Se lembrar de alguém agora, o que eu quero lhe contar foi uma cliente que me procurou, ela me procurou para ver um contrato de locação de um box, aqueles espaços
que você pode locar para vender coisas, e ela me procurou, em princípio, o contrato de locação estava ok. Mas na minha conversa com ela e também pelo formato do corpo dela, eu desconfiei que ela não ia conseguir levar muito adiante esse negócio que ela ia fazer lá no box. E eu resolvi oferecer para ela a análise corporal. Eu expliquei essa questão da importância de ver primeiro para as necessidades pessoais para depois pensar em como entrar no mercado como empreendedora. Porque no caso dela, e aí eu fiquei sabendo a partir dessa conversa, ela trabalhava há muitos anos numa empresa e, paralelo à atividade dela como CLT, ela se acostumou desde a faculdade, quando a necessidade em pagar a faculdade fez com que ela precisasse de uma renda extra, e ela se acostumou entre os colegas de trabalho a distribuir aqueles folhetos de marketing multinível, que você escolhe o que você quer comprar, a pessoa pede e depois vende para você. E para ela, essa era uma atividade que ela gostava muito, ela acabou conhecendo muita gente e tinha livre circulação na empresa vendendo os produtos ali do marketing multinível. Quando ela foi demitida, o que ela pensou? Bom, preciso continuar trabalhando, vou trabalhar com aquilo que eu já conheço, que é o marketing multinível. E aí, como ela não tinha mais aquele acesso direto do dia a dia com os colegas de trabalho, ela pensou em alugar um box com grande circulação de pessoas para expor os produtos e passar a vender ali para quem estivesse na frente do balcão. Então, o que eu consegui mostrar para ela? Que a grande necessidade que ela tinha na rotina dela era conversar com pessoas. E que ela precisava, nessa conversa, sentir-se próxima da pessoa, ter alguma conexão. Por isso que ela se deu tão bem vendendo para os colegas de trabalho. Eram pessoas com quem ela tinha aquela camaradagem, aquela conexão, e a revistinha era um pretexto para ela conseguir aquilo que a mente dela precisava, o sistema nervoso dela sentia como algo necessário no dia a dia. E o trabalho acabava sendo uma segunda função, um pretexto para que ela conseguisse aquilo que ela precisava no dia a dia. Quando ela passa a empreender, a ficar atrás de um balcão e a ter que falar com desconhecidos, a maioria dizendo não, não tem interesse ou mal olhando para a cara dela, a necessidade que ela tem de conexão com pessoas não vai ser atingida, por melhor vendedora que ela seja, porque o que faz ela ser uma boa vendedora é a conexão. Então ela teria que procurar um lugar em que as pessoas que vão ali têm essa mesma necessidade que ela, e geralmente é um público mais idoso, que tem uma vida mais solitária, que acaba caindo ou que acaba aderindo a esse tipo de estratégia de venda, ou então, em muito pouco tempo, ela não ia gostar de estar ali e acabar se sabotando, porque não ia ter marido que aguentasse, quando ela chegasse em casa, em suprir o que ela precisava ter feito durante todo o dia, que era conversar de uma forma de conexão com pessoas. E quando eu contei isso para ela, a primeira reação dela foi: então vou contratar alguém para me fazer companhia e para trabalhar no balcão junto. E aí eu falei para ela que isso ia ser pior ainda, porque ela ia ficar amiga da pessoa, as duas iam ficar conversando e nem iam perceber quem passava na frente para vender. E na hora que ela fosse demitir essa pessoa ou que essa pessoa pedisse demissão, ia ser muito ruim para o emocional dela. Então, qual foi a sugestão que eu dei? Eu dei a sugestão que ela entrasse em contato com os colegas de trabalho e, enquanto não encontrasse um outro emprego, que ela cada dia almoçasse com um grupo de um departamento, com um grupo de outro, e continuasse oferecendo aqueles produtos ali da revista. E encontrasse outras pessoas para quem ela pudesse oferecer. E aí passaram-se algumas semanas, acabei me encontrando com ela, ela no final agradeceu, gostou da análise corporal, nós conversamos outros assuntos, mas o foco aqui do canal é sempre modelos de negócios e de como você pode se desenvolver melhor como gestora de negócios ou como empreendedor. E dentro dessa perspectiva, ela me contou que começou a frequentar as áreas comuns do prédio dela. Ela morava num prédio
mora ainda num prédio que tem diferentes torres e várias áreas de lazer. E dentre aquela área de lazer, ela começou a falar com as pessoas e descobriu outras vizinhas que também vendiam marketing multinível, mas de outras marcas. E aí, com isso, ela acabou fazendo um acordo e as três vão em diferentes lugares oferecendo seus produtos. Em salão de beleza, em academia, no comércio local, em algumas feiras que existem por ali na região. E isso fez com que ela voltasse a ter pelo menos duas amigas, duas pessoas para se conectar durante o dia. E eu tenho certeza que ela está vendendo mais e está tendo uma rotina mais de acordo com ela, conversando com as pessoas que estão ali naqueles estabelecimentos e mostrando os produtos para essas pessoas, do que se ela estivesse atrás do balcão. E pensando em horas, talvez ela esteja trabalhando agora, ficando disponível mais horas para vender esses produtos do que antes, quando ela era CLT e vendia nas horas vagas. Mas a satisfação dela era conexão com pessoas, o que ela não tinha na atividade de trabalho. Até nem sei se o fato dela ter sido demitida não foi porque ela, na verdade, fazia muito melhor a venda ali do marketing multinível do que a atividade para a qual ela era contratada. E agora, mesmo que ela queira trabalhar em um outro lugar, eu não cheguei a perguntar se ela ainda está procurando emprego ou não, mas mesmo que ela queira ir para uma outra empresa, ela já vai com a consciência de que ela precisa disso, ela precisa dessa conexão para se sentir muito bem. Senão, ela provavelmente não vai se adaptar tão bem no novo trabalho se não tiver amigos, companheiros para quem compartilhar durante o dia. E é essa informação que, se você não tiver sobre você, pode acabar atrapalhando. Porque se de repente você tem uma rotina de 5 dias na semana e vai trabalhar 4, o que você vai fazer nesse quinto dia? Se você for fazer nesse quinto dia atividades que não estão de acordo com as suas necessidades diárias, que não vão tornar você um profissional mais qualificado para os outros 4 dias em que você está trabalhando, talvez não seja uma boa ficar um dia em casa a mais. Porque no caso dessa mulher, se ela ficasse 4 dias na empresa e um em casa, esse dia em casa, sem conexão com ninguém, ia ser muito ruim. E essa necessidade de conexão aqui no Brasil é muito forte. São 5 características que todos nós temos em percentuais diferentes. E no Brasil, o comum é que essa necessidade de conexão seja alta. Por isso que nós somos tão comunicativos e conversamos e lidamos tão bem com as pessoas no geral na hora de conversar. É dessa característica que nós temos. Então, um dia a mais em casa, mas sem conexão com pessoas, pode fazer muito mal para a saúde mental. E se você empreende, tem uma equipe e trabalha atendendo de domingo a domingo, talvez reduzir a carga horária e colocar mais pessoas com uma remuneração diferenciada possa valer a pena. Porque o que eu percebo quando eu vou falar com empreendedores é que é tudo muito engessado. Ou eu pago CLT, ou eu contrato MEI, ou eu tenho alguém numa consultoria, alguém que tem uma expertise maior ou especializada e é PJ. Mas arranjos diferentes que façam, por exemplo, com que quem é CLT não queira mudar de trabalho, com que quem seja MEI tenha uma performance muito boa e não seja você apenas mais um cliente que não por quem esse MEI não consegue dar atenção, essa diferenciação na contratação eu vejo muito pouco. E dá para usar a criatividade sem infringir a lei. Hoje eu vejo muito risco sendo assumido quando se contrata MEI, porque seria mais em conta, porém a atividade de um MEI e a atividade de um CLT acabam se equivalendo. E isso é muito ruim, porque se você vai contratar MEI, tem algumas características que justificam esse contrato.
que não podem ser as mesmas de quando você contrata CLT. Agora, precisa ser CLT 44 horas semanais? Não vale a pena, de repente, contratar 20 horas semanais ou 3 vezes na semana, 24 horas semanais, e com isso dar uma flexibilidade de horário para esse profissional fazer outras coisas e ficar satisfeito de estar trabalhando contigo? Vamos pensar junto? Qual a melhor forma de contratar prestadores de serviços e funcionários para que você não seja, na qualidade de empreendedor ou de gestor, a única pessoa a trabalhar os 7 dias da semana, enquanto toda a equipe está ali, de repente até comparecendo no trabalho todas as horas que você pede, mas em paralelo, usando esse horário para resolver outras questões do dia a dia, como era o caso dessa mulher que usava horário de trabalho para vender os seus produtos de marketing multinível? Esse era o meu recado hoje. Se você ficou até aqui, não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal para receber a notificação dos próximos vídeos, e eu te aguardo no próximo domingo às 18h59. Até lá!